Fala galera da Atitude Militar, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para responder uma dúvida muito comum entre os alunos que estão querendo fazer a prova da ESA, da EA ou da SpaceX, tanto faz. E que dúvida seria essa? Eles me perguntam muito: "Ô professor, eu estando na turma da ESA, eu posso fazer a prova da EA e da SpaceX? Ou então eu estou na turma da EA, eu posso fazer a prova da ESA e da SpaceX com aqueles conhecimentos?" Hoje eu vim aqui responder essa questão para vocês. Só que antes de responder essa questão, eu peço que você vá aí embaixo, certo? Clique em gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para a gente poder estar entendendo que vocês gostaram do assunto e poder fazer mais vídeos sobre essa questão. Para poder responder essa pergunta que os alunos têm em comum, o que eu fiz? Eu peguei algumas questões da prova da EA, da ESA e da SpaceX, certo? Resolvi e vou mostrar para vocês como cada prova apresenta as suas questões. E no final eu dou uma conclusão mostrando para vocês o que eu penso sobre isso, beleza? Então, rapaziada, ó, vem comigo aqui e acompanha o que eu fiz. Ó. Na primeira questão aqui, eu comecei com a parte de geometria, certo? Eu vou fazer isso para cada parte da matemática, para você poder entender o que eu quero dizer. Então, na parte de geometria, o que eu fiz? Eu peguei essa primeira questão da EA e ela diz assim, ó: analisando a figura, pode-se afirmar corretamente que o valor de x é... Lembre-se, nesse vídeo eu não estou focado em explicar para você o conceito de lei dos cossenos ou como se resolve a questão. Não, esse não é o foco desse vídeo. Haverão outros vídeos onde eu vou mostrar para vocês a resolução passo a passo. Só que aqui o que eu fiz? Eu já resolvi a questão, já deixei ela pronta para você perceber como que a prova apresenta a questão para vocês. Esse aqui é o intuito, mostrar a vocês como que a prova apresenta a questão. Então vamos lá, ó. A prova deu essa questão com essa figura. Só por olhar para essa figura aqui, ó, o aluno já tem que entender que isso se refere à lei dos cossenos. Ou seja, uma questão objetiva. Ela não fica dando rodeios, ela é objetiva. Ela mostrou para você e já falou, ó, tem que fazer por lei dos cossenos. Então foi o que eu fiz. Ó. Botei só aqui para a gente poder relembrar, certo? Para a gente poder relembrar. Ó. De repente o camarada esqueceu, não lembra. Tá aqui, ó. Ó. Lei dos cossenos. Então essa aqui é a formulazinha da lei dos cossenos. Como o ângulo aqui é de 45, eu já deixei escrito aqui, ó, que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí o que eu fiz? Ó, eu só substituí os valores. Ó. Quem é o A no meu triângulo? O A é o X. Quem é o B e o C? O B e o C são os valores 4. Isso aqui é um triângulo isósceles, beleza? De base 4 e vértice 45. Então vem substituindo. Ó. No lugar do A ficou X, no lugar do B ficou 4, no lugar do C ficou 4, no lugar do B ficou 4, no lugar do C ficou 4, e o cosseno de alfa é o cosseno de 45. Ainda continuando, ó, repeti tudo, porque ainda faltava substituir aqui, ó, o cosseno de 45, cosseno de 45 substituir por raiz de 2 sobre 2, beleza? Aí o que eu fiz, ó, para eu poder simplificar, vim aqui e cortei, ó, esse 2 com 2 ali de baixo. Certo? Aqui, ó, cortei ó, esse 2 com esse 2. Sem problema nenhum. Porque 2 dividido para 2 vai dar 1. Aí com isso agora fica assim. Ó, repetir x quadrado. 4 ao quadrado 16. Mais 4 ao quadrado 16. Olha o menos aqui. Ó, esse menos eu vou repetir. 4 vezes 4. Tá vendo aqui? Ó, 4 vezes 4. 16 de novo. E o raiz de 2 eu repeti. Vou somar quem dá para somar. Só dá para somar esses dois 16 aqui. Ó. 16 mais 16, 32 menos 16 raiz de 2. Olhando para esse valor que tem aqui, ó, 32 menos 16 raiz de 2, o que eu fiz? Ó? Pus em evidência o 16. Colocando em evidência, fiquei com essa configuração aqui. Ó. Lembrando que o x está ao quadrado, então esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Tá aqui. Tirei raiz quadrada. Quando eu vou tirar a raiz quadrada desse número aqui dentro, eu só consigo tirar a raiz desse camarada que está multiplicando o parênteses. Quem está aqui dentro do parênteses, eu não consigo tirar a raiz. Então, a raiz de 16, 4. O 4 foi lá para fora. Está aqui. Então, cheguei na minha resposta final. Beleza? Então, a resposta para essa questão aqui ó, seria a letra D de doido. Beleza? Ó, D de doido. Vamos marcar aqui. Ó, letra D de doido. Fechou? Então, de novo, ó, nessa primeira questão da EA, ela deu uma questão simples e direta, ou seja, o aluno não tem como ficar fazendo rodeio. É chegar, olhar e falar, não, é lei dos cossenos que eu tenho que usar. Beleza? Não precisa pensar muito, é só lei dos cossenos e ponto final. Continuando, certo? Continuando, ó, vamos para outra questão. Ó.
certo? Outra questão. Também da EA, só que agora eu peguei, para tu ver que é outra parte da geometria. Peguei agora cilindro equilátero. A questão diz assim, ó, um cilindro equilátero tem 196 π centímetros quadrados de área lateral. O raio da base desse cilindro mede, não sei, essa é a pergunta. Então ele quer saber, ó, quanto mede o raio da base desse cilindro. Ele quer saber quanto vale esse valor aqui. Beleza? Bem simples, como eu falei, o meu objetivo aqui não é explicar para vocês por que a área lateral é esse valor. Não é. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é mostrar para vocês que cada prova apresenta a questão de uma determinada maneira. Para aí sim você tirar uma ideia geral e ver se pode ou não utilizar os conhecimentos de uma prova em outra. Fechou? Então vamos lá. Ó. De acordo com o que a gente já viu na matemática, ainda mais agora pertinho da prova, que a gente provavelmente já fechamos o edital, a gente percebe, certo? Que a área lateral é representada por 2πrh. Isso em qualquer cilindro, beleza? Mas por conta do cilindro ser equilátero, a altura do cilindro é igual ao diâmetro, ou seja, é igual a 2 raios. Isso aqui, ó, essa parte aqui é fundamental, beleza? Essa parte aqui é fundamental. Então, de novo, na prova da EA, questão de cilindro, ela foi objetiva. Não ficou dando rodeio no que você tem que fazer. Ó. Ela chegou e falou, ó, cilindro equilátero, área lateral, você tem que fazer aquilo, ó, usar a área lateral e usar o cilindro equilátero. Não tem o que inventar. Então, fomos e colocamos aqui. Ó. Fomos e colocamos aqui. A área lateral é 196 π centímetros quadrados. E o que eu quero achar? O raio. Se essa é a fórmula e esse é o valor, vou igualar os dois. Ó. Igualei. Para começar, para não facilitar, ó, simplifiquei. Π foi embora com π. Beleza? Ó, 2, repetiu 2, o R repetiu o R, e esse H, ó, por ser um cilindro equilátero, ele vale 2R. Coloquei aqui, ó, 2R. Beleza? 2 vezes 2, 4. R vezes R, R ao quadrado. Agora, você vai pegar esse 4, tá vendo aqui, ó, e vai passar dividindo. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo como é que é bem simples a prova? Ela não dificulta em nada, ela te dá as questões bem objetivas. Aí você vai dividir, ó, 196 por 4. Beleza? 196 por 4 vai dar 49. 49 você tira a raiz quadrada que vai dar 7. Simples assim. Então, de novo, mostrei para vocês que na 1 e na 2, certo? As questões foram objetivas. Foram objetivas, beleza? Continuando. Agora aqui, ó, questão da ESA, certo? Mesmo processo, ó. Peguei uma de cilindro equilátero, para você poder comparar as duas. Cilindro equilátero, olha o que diz a questão. Ó. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula, aí ele te deu a fórmula. Quanto mede o volume do cilindro equilátero que possui raio igual a π? Então, ó, de novo, tá aqui, ó. Coloquei em vermelho para a gente poder relembrar, certo? Ó. Para a gente poder relembrar. Então, o volume, a fórmula, a questão mesmo já deu. E por se tratar de um cilindro equilátero, eu sei que a altura é igual a 2R. E ele disse ainda que o raio, ó, vale π. Então, o que eu vou fazer? De novo, ó, volume, a questão deu a fórmula do volume e a altura vale 2R. Por se tratar de um cilindro equilátero. Por conta disso, além disso, a questão disse que o raio vale π. Tendo a fórmula, eu vou substituir. Volume é igual a πr ao quadrado h. O π eu vou repetir. Quanto que vale o r? A questão já deu. A questão falou que vale π. Coloca no lugar do r. Quanto vale o h? 2r. Observe que eu fiz passo a passo para você poder entender. Repetir o π. Repetir o π ao quadrado. Repetir o 2 e agora o R. Eu vou substituir de novo. O R vale quanto? Ó? π. E agora é só você multiplicar tudo. 2 só tem ele, vou repetir. 2 está aqui. π vezes π ao quadrado, π ao cubo. π ao cubo vezes π, π à quarta. Então, na prova da ESA, você percebeu também que ela foi botou uma questão bem objetiva.
certo? Ou seja, não deu margem para o aluno pensar em outro conceito a se utilizar. Ele olhou, volume é volume, então não tem o que pensar. Destaca a fórmula do volume. E ainda se tratando de um cilindro equilátero. Beleza? Olha agora essa outra segunda questão aqui, ó, da prova da ESA também. Ó. Diz assim, ó, uma pequena praça tem o formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3 metros. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, nesse caso aqui, ó, também se refere à lei dos cossenos. Ó. A prova da ESA não dá o desenho. Esse desenho aqui fui eu que fiz. A prova da ESA é sem desenho. Só que pelo conceito, pelo enunciado, você já entende que se trata de lei dos cossenos. Beleza? A diferença básica entre a prova da ESA e a prova da EA é a questão dos desenhos também. A prova da ESA não dá desenho. A prova da EA já aparece alguns desenhos. Beleza? Mas aqui eu tenho um triângulo escaleno, beleza? E tem essa configuração aqui, esse triângulo. Tendo essa configuração, eu também vou usar a lei dos cossenos para poder resolver. Beleza? Está aqui em cima para você poder perceber. Agora eu vou só substituindo. Ah, professor, como é que eu sei que o raiz de 37 é maior que o 4 e o 3? Porque ele diz aqui, ó, que o ângulo oposto ao maior lado. Bem simples. Ó. Você vê quem é o próximo do 37 que tem raiz quadrada. Quem é o próximo do 37? O 36. O 36 tem raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 36? 6. 6 é maior do que 4 e 3. Então, logicamente, o 37 vai ter raiz quadrada maior do que 6. Então, continua sendo maior também que 4 e 3. Beleza? Então, vamos lá. Só vou substituir. No lugar do A, eu coloco a raiz de 37. No lugar do B, eu coloco 4. No lugar do C, eu coloco 3. E vou executar os meus cálculos. Ó. Raiz de 37 ao quadrado, 37. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. E aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Respeitando os sinais, não esqueçam. Beleza? Então, continuando. Ó. Eu tenho agora 37 do lado de cá. Somando 16 mais 9, dá 25. Passo para o outro lado diminuindo. Menos 25. E conserva do lado de cá o menos 24 cosseno alfa. 37 menos 25, 12. Certo? Então, fiquei com essa configuração. Para eu começar a resolver, ficar mais fácil agora, eu fiz o quê? Ó? Peguei esse... Só troquei de posto. Ó. Peguei o menos 24 e passei para o outro lado, dividindo. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Fiquei desse jeito aqui agora. Ó. 12 sobre menos 24. 12 sobre menos 24, você simplifica. Beleza? Simplifica em cima por 12 e embaixo por 12. 12 por 12, 1. 24 por 12, 2. E o sinal de menos ali. Beleza? Aí você observa agora. Quem é na circunferência, certo? Qual é o ângulo que tem cosseno valendo menos meio? Esse ângulo é o ângulo de 120 graus. Beleza? Então essa é a resposta que a gente chega. No valor de 120 graus. Então, de novo, ó, você observou lá na prova da ESA, na prova da EA, que as questões foram objetivas. Ela não te deu margem para pensar em outro conceito a ser usado. E você observou agora também na prova da ESA, certo? Que as questões também são objetivas. Ela não te deu margem para pensar em outros assuntos, certo? Vamos agora ver as questões da prova da SPSEX. Tá aqui, ó. Prova da SPSEX. Na número 1 da prova, vou primeiro resolver, depois eu faço os comentários, beleza? Na número 1 aqui, ó, que eu coloquei, ela está assim. Ó. Se o perímetro de um triângulo equilátero inscrito em um círculo é 3 cm, a área do círculo em centímetros quadrados é igual a... Então aqui eu tenho algumas informações. Eu tenho um triângulo equilátero dentro de uma circunferência, sendo que ele quer a área do círculo. Beleza? Mas para achar a área do círculo, ele me deu a informação do perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo é a soma dos três lados. Ó. Então, esse lado, mais esse lado, mais esse lado, dá 3. Eu coloquei aqui, ó, 3. Beleza? Então, se o perímetro é 3, cada lado vale 1. Marquei aqui, ó, 1. Aqui eu não marquei, mas vale 1. E aqui também vale 1. Certo? Continuando. Aí, eu sei que para eu achar a área do círculo, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado. Marquei até com interrogação para não me perder o que eu tenho que fazer.
Só que para eu chegar no R aqui, ó, eu preciso observar ainda alguns outros conceitos. Beleza? Preciso observar outros conceitos. Olha aqui, ó. Para eu poder conseguir chegar no R, olha o que eu fiz. Peguei a informação do perímetro, descobri o lado. Só que além disso eu fiz o quê? Ó? Tracei o raio e tracei o raio. Eu sei que quando eu tenho um triângulo equilátero inscrito num círculo, o centro de ambos coincidem. Então daqui para cá é raio, daqui para cá também é raio. Certo? Então agora aqui, ó, surgiu um triângulo isósceles. Está vendo aqui? Ó? R, R e 1. Beleza? E como eu cheguei nessa informação de 30 graus aqui? Eu sei que esse segmento que está aqui, ó, que, o raio, ele é bissetriz desse ângulo e também é bissetriz desse ângulo. Eu sei que esse ângulo vale 60, se é bissetriz, 30 para um lado. E aqui o mesmo raciocínio. Cheguei nessa informação. Nesse caso aqui, eu escolhi resolver por lei dos cossenos. Beleza? Eu escolhi resolver. Ah, professor, eu posso escolher outra maneira? Existem outras maneiras de se resolver, mas eu escolhi fazer por lei dos cossenos porque eu já peguei as outras questões referente à lei dos cossenos. Beleza? Então, ó, vou utilizar a lei dos cossenos. Lembrando que o A vale 1, o B e o C vão valer R. Então, ó, substituir aqui na lei dos cossenos. Ó. 1 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 que multiplica R vezes o cosseno de 120. Continuando, repetir tudo e substituir só aqui no final. O cosseno de 120, como a gente já viu na questão de cima, certo? Vale menos meio. Para eu começar os cálculos, já vou simplificando. Ó. Esse 2 aqui com esse 2 aqui de baixo, para simplificar. E agora eu vou começar a tirar do parênteses. Ó. 1 ao quadrado, 1. R ao quadrado, mais R ao quadrado, mais R ao quadrado. Agora perceba aqui, ó. Esse menos aqui do meio, ó. Esse menos aqui do meio. Com esse menos aqui, virou mais. Beleza? R vezes R, R ao quadrado. Então, eu fiquei com essa configuração aqui, ó. 1 é igual a 3R ao quadrado. Ó. 1R ao quadrado, 2R ao quadrado, 3R ao quadrado. Beleza? Peguei esse 3 e passei para lá dividindo. Fiquei com essa configuração. Tenho que tirar a raiz quadrada. Tirei a raiz quadrada. Só que quando eu tiro a raiz quadrada, eu não posso deixar um radical no denominador da fração. Para isso, eu tenho que racionalizar. Quando eu racionalizo esse valor aqui, eu chego que o R, certo? Eu chego que o R vale isso aqui. Essa é a minha resposta? Não. Isso eu só achei o R. Eu preciso achar a área. Agora eu vou substituir. Beleza? Quem é o R? Acabei de achar. Ó, raiz de 3 sobre 3. Coloquei aqui. Ó. Então eu tenho π que multiplica R ao quadrado. Só que o R agora é raiz de 3 sobre 3. Vou fazer o quadrado dessa fração. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9, lá embaixo. Só que agora aqui, ó, eu posso simplificar também. Ó. Por 3 em cima dá 1. Por 3 embaixo vai dar o 3. Então, ó, π sobre 3. Esse é o valor da área que eu cheguei. Então, a minha resposta nesse caso aqui, ó, letra A. Beleza? Então, você já percebeu que na prova da SpaceX a questão é mais contextualizada. Você não consegue chegar logo de maneira objetiva. Você precisa fazer alguns passos antes para conseguir chegar na resposta. Mas vamos perceber se é assim mesmo. Vamos pegar outra questão para ver se é isso mesmo. Vamos descer aqui, ó, e vamos observar essa outra questão aqui agora. Ó. Diz assim, ó. Um recipiente cilíndrico cujo raio da base mede R. Então, ó, esse raio aqui, ó, vale R, cujo raio da base mede R, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é mergulhada nesse recipiente, ficando totalmente submersa, sem haver transbordamento de água, certo? Se a altura da água subiu 9R sobre 16, então o raio da esfera é... Então, observe, ó. Ele me deu informações do cilindro e fez uma pergunta da esfera, certo? Então, ele já misturou dois conceitos, cilindro e esfera, beleza? Então, vamos entender esse enunciado no desenho aqui agora. Inicialmente, eu tinha o recipiente cilíndrico
com a água aqui até uma altura inicial, que eu marquei aqui, essa água azul mais clarinha, até uma altura inicial. Isso quando estava sem a esfera. Aí ele foi, pegou e jogou a esfera aqui dentro. Tá vendo a esfera vermelha aqui dentro? Jogou aqui dentro. Quando ele jogou essa esfera aqui dentro, ó, subiu isso aqui. Certo? Então o que isso quer dizer? Que quer dizer que quando eu jogo a esfera aqui dentro e ela fica totalmente submersa, a água sobe esse nível aqui, ó, 9R sobre 16. Ou seja, essa altura foi produzida pela esfera. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse volume azul escuro aqui, ó, é exatamente o volume da esfera. Então pensa comigo, se esse volume azul é o volume da esfera, eu posso achar esse volume usando as informações do cilindro e depois associar com a esfera. E é exatamente isso que eu vou fazer. Porque perceba comigo, ó, esse volume azul escuro aqui, ó, ele também é um cilindro. Esse cilindro ele vai ter o raio R, só que a altura desse cilindro é quanto? Ó? 9R sobre 16. Então eu vou calcular o volume desse cilindro azul escuro aqui agora. Está aqui, ó. Então eu tenho que o volume do cilindro é dado por π r ao quadrado h. Ah, professor, mas isso não é um cilindro equilátero? Não sei, a questão não falou, não posso afirmar. Beleza? Então aqui eu entendo que é um cilindro qualquer. E um cilindro qualquer ele tem volume tendo a seguinte fórmula, πr ao quadrado h. O π eu vou repetir, o r ao quadrado eu vou repetir, só que o h eu vou substituir. Quem é o h desse cilindro azul escuro? 9R sobre 16. Coloquei aqui, ó, 9R sobre 16. Fazendo essa multiplicação, eu chego nesse valor aqui embaixo. Cheguei nesse valor aqui embaixo. Acabou aqui? Claro que não. Nem comecei direito. Só achei o volume do cilindro. Só que eu sei que a esfera, lembra? Essa esfera tem o mesmo volume desse cilindro azul. Mas, professor, como que eu chego nesse conceito? É bem simples. Eu vou te dar um exemplo. Imagine você com um copo de refrigerante na mão. Esse copo está até a tampa, digamos assim. Se você colocar mais uma gotinha, ele transborda. Só que o refrigerante está quente. Você não quer beber ele quente, você quer beber ele gelado. Aí você pega 2 pedrinhas de gelo. Uma pedrinha de gelo. Quando você colocar essa uma pedrinha de gelo dentro desse copo, que está quase transbordando, o que vai acontecer? O refrigerante vai transbordar. Esse refrigerante que transbordou é exatamente o volume certo do gelo. É o mesmo caso aqui. Só que aqui não transbordou porque o cilindro ainda tem um espaço vazio. Por isso que não transbordou. Beleza? Mas fica com esse conhecimento na cabeça. Voltando aqui, ó, então já descobri o volume do meu cilindro azul. Lembra aqui do meu cilindro azul escuro? E eu sei que esse volume do cilindro azul escuro é o volume da esfera. Então, ó, olha o que eu vou fazer aqui agora para chegar na minha resposta. Ó. Tá aqui, ó. Qual é o volume da esfera? O volume da esfera é representado por essa expressão aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo, certo? E eu descobri que esse valor, certo? Que essa expressão vale quanto? 9R ao cubo π sobre 16. Vou igualar. Igualei essa fórmula com esse valor. Aí o que eu fiz? Eu simplifiquei, ó, π com π, para ficar mais fácil. Quem está aqui embaixo, lembre, eu quero achar o Rzinho, tá? O Rzinho é o raio da esfera, o Rzão é o raio do cilindro. Eu quero achar o Rzinho, então eu vou isolar o Rzinho. Vou pegar esse 3 que está aqui embaixo, vou passar para lá multiplicando. Vem aqui para cima multiplicando. Vou pegar esse 4 que está aqui em cima multiplicando, vou passar para cá dividindo. Passei para cá, certo? Dividindo. Então, ó, fiquei lá em cima 3 vezes 9, 27. E lá embaixo, 16 vezes 4, 24. Para você poder entender melhor o que eu disse, ó, tá aqui, ó. De maneira linear. 3 foi para lá multiplicando, 16 veio para cá multiplicando. Passo a passo, então, ó, tá aqui. Certo? 4 vezes 16, 64. 9 vezes 3, 27. Peguei o 64 e passei para lá, dividindo. Beleza? E agora eu vou tirar a raiz cúbica, porque aqui está elevado ao cubo. Então, raiz cúbica desse valor todo aqui, ó, é bem fácil tirar. Ó. Qual a raiz cúbica de 27? 3. Qual a raiz cúbica de Rzão ao cubo? Rzão. Qual a raiz cúbica de 64? 4. Então, o raio da esfera nada mais é do que 3/4 do raio do cilindro. Então, essa é a resposta da nossa questão.
Rzinho é igual a 3Rzão sobre 4. Então a resposta aqui, ó, letra B de bola. Beleza? Então, mostrei para vocês aqui, certo? Mostrei para vocês aqui alguns conhecimentos. Agora, olha comigo aqui, ó. Entenda o que eu vou dizer para você. Por que eu fiz dessa maneira? Eu fiz dessa maneira para você poder perceber como cada prova apresenta as suas questões. Como conclusão, e o que eu acho também, o que eu indico para os meus alunos é: se você está na turma da ESA e da EA, a matéria é muito semelhante. Muito semelhante. Beleza? Qual a diferença básica entre as duas? O que eu diria? Eu diria que a diferença básica entre as duas está no desenho, que a prova da ESA não fornece desenho e a prova da EA fornece. Isso até o dia que eu estou gravando, certo? Possa ser que daqui para frente mude, mas até hoje a prova da ESA e a prova da EA são bem semelhantes. Então, os conhecimentos são bem básicos que a prova pede. Então, não tem dificuldade nenhuma. Se você está em uma, você com certeza vai conseguir fazer a outra. Desde que você esteja estudando de verdade. Não esteja sendo apenas um passageiro da agonia na sua sala de aula. Agora, se você está na turma da ESA e da EA e pretende também fazer a prova da SPSEX, só com aquelas questões que o professor ensina lá na turma da ESA e da EA, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque a prova da SPSEX ela é contextualizada. Ele pega uma questão e nessa uma questão ele aborda N assuntos da matemática, por exemplo. Você acabou de ver, certo? Ele te dá vários caminhos para poder resolver aquela questão, diferente do que acontece na EA e na ESA, porque normalmente eles focam num assunto só, ou seja, uma questão para um assunto. Normalmente, não é sempre assim, mas na grande parte é isso que acontece. Já diferente na SPSEX, acontece o contrário. Eles focam sempre em pegar uma questão e abordar alguns assuntos. É raro você ver uma questão da SPSEX onde ela é praticamente objetiva. Você olhou, Pitágoras. É difícil você achar uma questão assim. Beleza? Então, o que eu diria para você? Se você está na turma da SPSEX, você vai conseguir fazer a prova da ESA e da EA de maneira bem tranquila. Isso eu estou falando só de matemática, tá, aluno? Só de matemática. Se você estiver na turma da EA e da ESA, você, para fazer a prova da SPSEX, você vai precisar dar um grau a mais, porque as questões são contextualizadas. Beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus e até a próxima.